Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação. Mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas. Ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo nesse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos dando início a mais um culto de adoração ao Senhor. Eu quero aproveitar essa oportunidade e te dizer: estamos aqui passando por esse problema, mas as portas elas começaram já a se abrir. Deus tem começado a movimentar as águas para o seu povo. E nessa noite eu quero te convidar você a juntos podermos adorar ao Senhor, podermos louvar e agradecer o santo nome do Senhor por grandes coisas a qual Ele tem feito. Eu quero aproveitar também essa oportunidade para te convidar e você convidar outros que se encontram dentro do seu lar. Vamos adorar a Deus nesse momento através das nossas orações. Senhor Deus, Pai querido, te louvamos, ó Pai. Senhor, Tu tens feito grandes coisas nos nossos dias, ó Pai. Tem feito maravilhas e nós estamos aqui contemplando, Senhor, o Teu agir, ó Pai. Te pedimos, Deus querido, que o Senhor possa abençoar este culto, ó Pai. O Senhor possa direcionar, ó Pai, de uma maneira tal a qual Teus filhos sejam tocados pela palavra, pelo louvor, ó Pai, e pelas ações que o Espírito Santo irá fazer, ó Pai. Por isso, Deus, aqui lhe entregamos as nossas vidas, ó Pai, e entregamos a vida dos Teus filhos que nos ouvem e nos veem neste momento, ó Pai, que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Nessa noite eu quero te dizer: seja abençoado em nome de Jesus. Pode dizer isso nessa noite? O Pai me adotou. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão. Eu era órfão. Hoje sou filho.
declare que somos os teus filhos. Declare essa verdade espiritual, que somos os teus filhos. Nós somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Boa noite, a paz do Senhor mais uma vez. Estamos aqui para louvar e bendizer e engrandecer a presença daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nessa noite, eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 13, do versículo 23 ao versículo 33. É uma história bastante conhecida, em que relata a história de 12 espias. E nessa noite, eu te pergunto, o que você prefere falar? Sobre o que você prefere falar? Sobre as uvas ou sobre os gigantes? E eu quero começar a ler esse texto a partir do versículo 23, que diz assim: depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois, voltaram de espiar a terra a fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez-se calar o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa história relata sobre o relatório que os espias vieram a trazer a Moisés. No capítulo 13, no versículo 1, diz que Deus dá uma ordem a Moisés para que separe príncipes, os príncipes, os espias, para que eles vão espiar a terra prometida que era Canaã. E a primeira coisa que salta os meus olhos aqui é que Moisés ele dá ordem para que
Deus dá ordem a Moisés para que separem líderes, ou seja, pessoas que teriam influência sobre o povo, pessoas que teriam opiniões relevantes, as informações que eles trouxessem daquele lugar seriam bastante relevantes. Então Deus teve esse cuidado de levar na terra homens líderes, príncipes. E aqueles homens, outra coisa também que eu observo é que todos aqueles espios estavam sob a mesma promessa, que era alcançar a terra prometida. Porém, ao trazerem os seus relatórios perante a Moisés e Arão, e com a prova de como aquela terra era boa, eles decidiram dar atenção às dificuldades que eles encontraram naquele lugar. Tanto é que quando nós examinamos as Escrituras, nós podemos verificar que temos a maior parte dos versículos detalhando só as dificuldades, com exceção da fala de Caleb, um homem que tinha um coração confiante na promessa que Deus tinha. E ali, Caleb usa de sua autoridade e libera palavras de encorajamento para aquele povo, porque o povo de Israel, ao receber aquelas informações, você imagina, o povo estava com grandes expectativas sobre notícias da terra. E o povo estava ali ansioso, querendo saber como era. E ali, os 10 espias, quando chegam, eles passam um relatório extremamente desencorajador, levando somente pânico e medo ao povo de Israel. E o que eu quero ressaltar para vocês é que, na verdade, aquele relatório que eles levaram até Moisés, falavam mais sobre eles, sobre o que estava dentro deles, do que de fato o que tinha naquela terra. Porque o coração daqueles espias não tinha confiança na promessa. Então, quando eles detalharam com tanta ênfase sobre aquelas dificuldades, sobre os gigantes, na verdade, eles estavam falando sobre eles mesmos. Eles estavam externalizando aquilo que estava no coração dele, que era a falta de fé, a falta de esperança na promessa. Porém, existiam 2 homens que também estavam junto com eles, que também viram todo aquele gigante, que também viram todas aquelas dificuldades, porém tiveram um posicionamento diferente, que era Josué e Caleb. E eu imagino Josué e Caleb cheios de esperança, querendo trazer as boas novas para o povo de Israel. E quando eles viram a maioria, os 10 espias, só falando de problemas, só falando das dificuldades, a palavra de Deus diz que eles rasgaram suas vestes em profunda tristeza, porque eles não queriam, não era aquela expectativa que eles queriam passar para o povo. Pelo contrário, eles queriam passar para o povo a esperança de que aquela terra, ok, poderiam ter as suas dificuldades, mas seria possuída, porque eles estavam debaixo de uma promessa. E aí, eu vejo aqui que Moisés, Josué e Caleb, eles têm um coração voltado para a promessa, um coração fortalecido na promessa. E não é muito diferente do que estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos passando por problemas, momentos difíceis, não podemos simplesmente ignorá-los. Existem problemas, existe uma crise, existe uma doença, mas Deus ele tem levantado um povo. Deus ele quer saber como queremos nos posicionar. Ele precisa de nós para que possamos levar esperança para o povo. E precisamos ter cuidado, porque nesse tempo, em Marcos capítulo 13, ele já nos alerta para isso, em que haverá tempos em que pessoas, falsos profetas seriam levantados para trazer dúvida, para trazer discórdias, para trazer uma falsa ilusão do que é verdade, para enganar o povo. E nós precisamos estar com o nosso coração muito alicerçado na palavra de Deus, estar com o nosso coração alicerçado na promessa. Precisamos ter cuidado com os sofismos que são falados por aí pelo modismo, porque esses modismos, eles tentam empregar conceitos na nossa mente, uma cultura que sorrateiramente tentam tirar o nosso foco de Deus, tentam tirar o nosso foco da palavra de Deus. Mas aí você pode pensar,
Michele, mas eu não posso ignorar o que está acontecendo, eu não posso ser alienado às informações, eu não posso romantizar tanto tudo que está acontecendo. E realmente, nós não fomos chamados para romantizar nada, nós não fomos chamados para sermos alienados de nada. Muito pelo contrário, nós fomos chamados, nós fomos levantados para trazer a verdade, para trazer a revelação dos tempos que estamos vivendo e dos tempos futuros que hão de vir. O nosso posicionamento, ele precisa ser a favor do reino. A nossa bandeira tem que ser a marca do sangue. A nossa causa tem que ser Cristo. Nós precisamos ter o cuidado de, nesse tempo, termos uma mente fortalecida e fortificada nas promessas. Em João 16:33, diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós teremos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E nós temos a responsabilidade de levar a boas novas. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Em Romanos 8, versículo 5, diz que porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Para a coisa do Espírito. E é como o que aconteceu ali com os espias. Os espias, eles estavam vendo com os olhos carnais as dificuldades. Existiam as dificuldades, mas Josué e Caleb, eles estiveram ali com aquele relatório, contando sobre verdades daquela terra. Não era mentira o que Josué e Caleb estavam falando, não era nenhuma fantasia, também era uma verdade. E como nós estamos nos posicionando diante desse tempo que estamos passando? Eu acredito que Josué e Caleb foram a metáfora do copo meio cheio e do copo meio vazio. Foi criado por Josué e Caleb. Hoje isso é muito utilizado nas empresas, né? Nós vimos que temos muitas palestras falando sobre isso, sobre motivação, sobre a questão de vermos as coisas com bons olhos. Mas isso parte da palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos ensina assim. Josué e Caleb já nos ensinou sobre isso. Eles estavam inseridos no mesmo cenário em que todos os outros espiam. Eles viram a mesma dificuldade. Mas eles preferiram registrar o que tinha de bom naquela terra, o que tinha de bom naquele lugar. E o que estava dentro deles, na verdade, mudou a percepção do cenário e dos seus relatórios. Na verdade, o relatório que eles passaram a Moisés, o relatório que Josué e Caleb passaram a Moisés e Arão, na verdade, era o que estava sendo refletido ali, o que estava dentro dele, que era a esperança de alcançar aquela terra. E eles estavam no meio do povo, eles caminharam no meio do povo, mas a palavra de Deus diz que todos os outros espias que levaram aquele pânico e pavor ao povo de Israel, eles morreram, foram castigados. E o povo que se voltou contra Josué e Caleb, queriam até apedrejá-los, porque achavam um absurdo eles estarem querendo mudar a mentalidade, fazer eles acreditar em algo que a maioria estava falando que não era possível alcançar aquela terra. A maioria estava dizendo que não, ali tem gigantes. A maioria estava dizendo, é impossível a gente chegar até lá. E o povo quis dar ouvido aos 10 espias. E hoje, nós precisamos também ter o cuidado de escolher a quem nós vamos dar ouvidos durante esse tempo. Precisamos ter esse cuidado de saber filtrar o que estamos ouvindo e de quem estamos ouvindo. Querido, não se engane. Não se engane, porque a palavra de Deus diz que é chegado um momento em que será levantado muitas religiões, muitas coisas querendo enganar o povo de Deus. Mas cuidado. Não leve para o seu coração tudo aquilo que você escuta. Filtre. Não filtre, vá para a palavra. Quer ter certeza se o que você está ouvindo faz sentido, se o que você está ouvindo é verdade, vai para a palavra. E eu estou dizendo aqui, não é só sobre opiniões de pessoas que não pertencem à igreja, muito pelo contrário. Precisamos ter cuidado, sim. Aqui os espias estavam sob a mesma promessa. Os espias, eles também viram os milagres de Deus. Os espias também presenciavam o manifestar do poder de Deus.
Mas isso não era o suficiente. Isso não foi o suficiente para eles. Então, cuidado. Precisamos ser perseverantes. Josué e Caleb, eles passaram. E agora, Deus, Ele quer levantar eu e você para esse momento. Deus quer levantar eu e você para confeccionarmos relatórios que enalteçam o reino de Deus. E qual é o relatório que estamos apresentando para os que nos rodeiam? Josué e Caleb e aqueles espias mostraram aquele relatório para todo o povo, era uma multidão. Mas hoje Deus chama a mim e a você para confeccionarmos relatórios que enalteçam a promessa para dentro da nossa casa, para a nossa vizinhança. Porque Ele quer nos usar, Ele quer nos levantar. Você, o que você tem feito? Qual a influência que você tem exercido durante esse tempo? Qual é o relatório que você tem apresentado para os seus familiares durante esse tempo? Um relatório de vida ou um relatório de tristeza? Deus, Ele quer te mostrar a beleza dos detalhes, querido, nesse tempo. E nos dias atuais, a palavra de Deus diz, no versículo 24, ainda continuando no versículo 24 do capítulo 13, diz que Deus, Ele vê algo diferente em Caleb. No versículo 24, ele diz que Caleb tinha um espírito perseverante por causa daquilo. Caleb, ele herdaria a terra prometida. Então, querida, é momento de perseverar. Não é momento de desistir, não é momento de cansar, é momento de continuar. E Deus, Jesus Cristo, Ele nos deixa também um espírito. Deus aqui enaltece, destaca aquele espírito perseverante de Caleb. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Como está escrito lá em João, eu vou deixar algumas passagens aqui para você, para poder não ficar só nas minhas palavras. Em João, capítulo 14, no versículo 16 ao 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e ele habita em você. E o que o Espírito Santo de Deus, ele produz? Eu vou te dizer o que ele produz. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15, ele diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. E o Espírito Santo, ele te produz coragem, querido. O Espírito Santo de Deus, ele te produz coragem, ele quer te produzir coragem. Mas você também precisa caminhar para que isso seja produzido. Você também precisa se esforçar para que isso seja produzido. Eu sei que o cenário que nós estamos inseridos hoje é um cenário difícil. É um cenário de muitos gigantes. É um cenário de muitas incertezas. Mas Deus, ele quer te levantar, como Josué e Caleb, para trazer boas novas, ainda no meio desse caos. Ainda no meio desse caos. E quais são? Então, o Espírito de Deus, ele produz em nós um espírito de adoção. Nós não temos mais sobre nós um espírito de escravidão, somos livres, somos libertos, porque Jesus veio, morreu por nós, então somos livres. E aí você me pergunta, e Michele, quais são os frutos desse espírito? Esse espírito, ele produz alguns frutos também para a nossa vida. E esses frutos estão detalhados lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, partimos do princípio que o Espírito Santo de Deus, ele produz esses frutos em nós. Bondade, amor, alegria. E é uma alegria, é uma bondade que é independente da situação em que nós estamos vivendo. É algo que precisa ser brotado, que é brotado em nós,
independente da situação que vivemos. Deus, Ele quer dar a nós uma vida de alegria. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Então, é essa paz que Ele quer fazer crescer, brotar, ser produzido dentro de nós. E aí você fala, Michele, mas como é que eu vou fazer para produzir todos esses frutos dentro de mim? Porque eu até tenho amor, sabe? Mas eu não consigo ter paz. Eu até sou uma pessoa boa, mas a minha fé ainda não chegou no lugar que eu queria. Eu até tenho um pouco de mansidão, mas eu ainda tenho muito medo. Eu não consigo viver em plena paz. E eu quero te falar como você vai conquistar o fruto, como você vai conquistar esses frutos. E está escrito lá em Romanos. Está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que esses frutos sejam produzidos, você precisa ter uma mudança na tua mente. Precisa trabalhar, precisa começar na tua mente, precisa começar nos teus pensamentos. Você precisa começar a entender os propósitos de Deus para a sua vida. Você precisa começar a entender para que você está vivendo nesse tempo. Você, querida, aqui agora eu falo para você, cristão, para você que aceitou Jesus, para você que está na caminhada, para você que está em casa nos ouvindo, que conhece a presença do Pai, que já foi adotado. Mas talvez você tenha alguma dificuldade de produzir esses frutos dentro de você. Querido, isso precisa ser começado, isso precisa ser iniciado na sua mente. Você precisa ter uma mente renovada em Cristo. E aí, como você aprende, como você renova a sua mente? Eu vou te dizer como você renova a sua mente. Lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Como renovamos a nossa mente? Quando passamos a aprender sobre Cristo, quando passamos a aprender sobre quem Ele é. E quando nós aprendemos sobre Cristo, quando nós aprendemos sobre Ele, nós temos a nossa mente transformada, querido. Nós alcançamos a paz. Quando nós estamos em Cristo, quando nós aprendemos de Cristo, quando nós lançamos sobre Ele as nossas tristezas, quando nós lançamos sobre Ele o nosso medo, Deus ele dá descanso para nossas almas. E não quer dizer que você aprender de Deus, não quer dizer que você saber sobre Deus, você vai ser isento de passar momentos difíceis. Não é isso. Mas quando você aprender mais sobre Deus, Deus ele vai te dar fé para que você passe por esses momentos, mas com a fé, com a mente transformada, com a fé inabalável. Deus, querido, Ele já levou todo o peso sobre si. Você não tem mais obrigação de levar nenhum peso sobre você. Cristo já levou na cruz o peso. E Ele quer te dar uma vida leve na presença de Deus. Ele quer te dar uma vida feliz. Ele quer te mostrar a beleza dos detalhes. Ele quer que você compartilhe com Ele do seu dia. Ele quer uma comunhão contigo. Ele quer um relacionamento com você. Só tem uma maneira de aprendermos sobre Jesus e aprender dele, é tendo um relacionamento com ele e ter um conhecimento da palavra. Não tem outra fórmula, querido. Não tem outra fórmula. Você pode assistir todas as lives que estiver disponível para você assistir. Você pode assistir todas as pregações que estiverem para você assistir durante esse período. E tem muitas coisas para você. São muitos conteúdos gerados nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Você pode se encher desses conteúdos, mas se você não buscar um relacionamento íntimo e genuíno com o Pai, se você não buscar um conhecimento pleno da palavra de Deus, infelizmente você não vai conseguir gozar dessa vida leve, dessa vida alegre, dessa vida feliz que Deus tem para te oferecer. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo perece por falta de conhecimento.
E não é qualquer conhecimento. Aqui ele está falando um conhecimento de Deus, um conhecimento sobre quem é Deus. Porque quando você está firmado na palavra, quando você conhece o teu Pai, quando você conhece na intimidade aquele que te chamou, aquele que te amou, querido, nada mais importa. Você se vê acima de todas as dificuldades. Não é que você não vai passar por dificuldades, não é. Mas você vai ter embasamento, você vai ter a quem chamar no momento de tristeza, no momento de angústia. E você vai ter certeza que Ele vai vir te socorrer. O conhecimento, ele não te isenta de dificuldade, mas ele vai produzir a fé para enfrentá-la. Ele vai produzir a fé que você precisa para enfrentar os momentos difíceis. Ele vai promover a fé, ele vai produzir a fé que você precisa para você vencer os seus medos, para você vencer as batalhas que você passa todos os dias, para vencer a batalha da sua própria mente, porque às vezes a nossa batalha diária não é contra ninguém, é contra nós mesmos. E Deus, Ele quer te dar estratégias e ferramentas para você conseguir vencer todos esses gigantes que têm se levantado até mesmo dentro de você. No livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, querido, não tem outro caminho. A fé, ela só vai ser produzida dentro do seu coração se você buscar esse conhecimento, buscar a palavra de Deus. Busque. E não é um processo fácil, mas é o que eu venho te pedir nessa noite. Seja perseverante. Seja perseverante. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Lá em Oséias também diz, tem um versículo que diz assim, ó, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prosseguir. Prosseguir, ele requer uma continuidade. Uma continuidade. Você não pode conquistar um conhecimento íntimo com Deus da noite para o dia. Você não consegue construir um relacionamento íntimo com ninguém da noite para o dia, querido. Isso demanda tempo, isso demanda relacionamento. Isso é um quebrantamento diante do Senhor. E é isso que Ele espera. E Ele espera de mim, e Ele espera de você. Comece a meditar na palavra de Deus. Peça que Ele fomente isso dentro do seu coração. Porque Ele tem coisas grandes a revelar para você. Ele tem coisas grandes a fazer através de você. Mas Ele precisa que você esteja bem robusto, bem forte, bem fortalecido, bem alimentado, para você ter também o que oferecer. Às vezes nós queremos fazer coisas na obra do Senhor, queremos realmente ser alguém que influencie, mas às vezes precisamos de uma base sólida. Talvez você ainda não tenha uma base sólida e por isso você ainda não conseguiu desbravar sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Então essa base sólida você vai conquistar através da busca do relacionamento com Deus e da busca da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele também nos alerta sobre o fim das coisas. Nesse livro, nesse capítulo, ele fala sobre o fim também dos tempos, sobre os momentos difíceis. E Pedro deixa uma pergunta ali. Que tipo de pessoa é necessário que vós sejam? Aqui ele está fazendo uma pergunta para mim e para você, que estamos na presença do Senhor. Para nós que temos o conhecimento da palavra de Deus. Que tipo de pessoa você espera ser nesse momento de dificuldade? E aqui diz que devemos ser uma pessoa que viva de maneira santa e piedosa. Porque só assim, querido, nós alcançaremos a promessa que Deus tem para nós. A igreja, e para encerrar, a igreja, ela caminha ao encontro da terra prometida, assim como o povo de Israel estava ali caminhando também naquele deserto para a terra. E a pergunta que eu deixo para você é como estamos nos posicionando nesse caminhar? Josué e Caleb, eles deixam aquele relatório. O povo continua caminhando no deserto. Josué e Caleb continuam caminhando com o povo. Mas só Josué e Caleb conseguem alcançar porque eles creram na promessa. Como você tem se posicionado diante disso? Você tem ido junto com a multidão, inconstante, desacreditado de si mesmo, duvidoso talvez da promessa, porque o povo de Israel estava sob uma promessa, estava sob a mesma promessa que Josué e Caleb, porém estavam desacreditados, porém os seus corações não tinham a fé necessária para alcançar aquela terra. Deus, Ele quer te levantar como influenciadores do reino para esse tempo.
Deus, Ele quer te levantar como influenciadores do reino para esse tempo. Pessoas que saibam se posicionar, pessoas que estejam cheias do Espírito Santo, pessoas que estejam com corações cheios de Deus, pessoas que ao abrir a sua boca, profiram palavras de esperança, palavras de paz, palavras de vida sobre os outros. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19, que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E quem são esses filhos? Somos eu e você. Deus, Ele acredita em mim. Deus, Ele acredita em você. Você precisa ter isso fincado dentro do seu coração. Por mais que você viva momentos de dúvidas, momentos de dores, e ninguém está isento. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Ninguém está isento, eu não estou isenta. Não pense você porque eu estou aqui, porque eu estou com esse microfone, que eu estou isenta de tudo, que eu não passo tribulação, que eu não passo aflição, que eu não tenho as minhas batalhas na minha mente, que eu não tenho medo. Não, querido, eu tenho tudo isso. Eu sinto tudo isso igualzinho a você. Mas eu tenho tentado e eu tenho buscado e eu tenho me esforçado em prosseguir em conhecer a Deus. E eu não falo isso para minha vaidade, não, querido. Eu falo isso porque é o que eu desejo para você. Que você também prossiga, que você conheça, que você caminhe, que você se posicione. Talvez nesse momento você não seja um influenciador de grandes multidões, mas Deus, Ele quer começar para que você seja usado como influência dentro do seu lar, para o seu filho, para o seu marido. Deus, Ele quer começar a te usar, querido. Não temos mais tempo. Os tempos são difíceis e pelo que a palavra diz, nós cremos nessa palavra, diz que tempos mais difíceis virão. E como você vai se posicionar diante deles? Qual é o relatório que você tem para apresentar para esses momentos? Um relatório de esperança? Um relatório de medo, de pânico? Então, querido, fique com essa palavra nessa noite, que essa palavra ela fale ao seu coração, que ela transborde ao seu coração durante essa semana, e que você seja cheio do Espírito Santo. Busque essa unção, busque o Espírito Santo, porque Ele tem muito mais a derramar sobre a sua vida. Amém? Deus acredita em você. Fica na paz, fica com essa palavra. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo, né, queridos? O tempo todo Deus é bom. E nós queremos compartilhar nesse momento contigo aqui, né? Nós vamos entrar na ceia, nós vamos compartilhar uma palavra do alto contigo, né? Sobre a ceia do Senhor, né? Mas desde já nós queremos orar pela tua vida, nós queremos buscar a presença do Senhor. Você que recebeu essa palavra, querido, eu acredito que o Senhor está contemplando você nesta hora, eu acredito que o Senhor está olhando para você neste momento, né? Uma palavra de vida. Onde está o seu olhar? Nas uvas ou nos gigantes? Você pegou essa palavra para a tua vida, querido? Então vamos orar. Eu quero orar pela tua vida. Talvez hoje você quer se aliançar com o Senhor, talvez hoje os teus olhos estão fintados nos gigantes e você perdeu a percepção das belas uvas que o Senhor preparou para a tua vida. Aleluias! E você que está aí com a sua família, reúna a sua família, vamos orar. Depois da oração nós vamos entrar na nossa ceia, e eu quero ceiar contigo, amado. Eu quero participar desse momento com você e com sua família, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, diante da tua presença, ó Deus querido, nós te glorificamos pela tua palavra, porque está escrito que assim será a palavra que sair da tua boca, não voltará vazia para ti, mas antes prosperará naquilo em que o Senhor enviou, ó Deus querido. E o Senhor nos enviou uma palavra nesta noite, ó Pai querido, palavra de vida, palavra de esperança, de perseverança, Senhor amado, mostrando-nos, ó Deus querido, que o Senhor não perde o controle de nada, ó Deus querido, Pai de glória. E por isso, ó Deus querido, nós queremos te rogar neste momento, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, ó Pai, mas toma esta vida nas tuas mãos, toma esta família, Senhor, que nesta noite está firmando esta aliança contigo, ó Pai querido, está voltando para casa, para os teus braços, ó Pai. Renova a força do teu filho, da tua filha, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te pedimos e desde já te agradecemos, amém, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluias. E nesse momento agora nós vamos entrar na ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos para estarem vindo para cá, para a gente poder ceiar,
Mas eu quero compartilhar contigo, você que está compartilhando conosco nessa noite, neste culto, querido, está aqui, ó, o nosso telefone, vai aparecer aí na tua tela, aqui do lado aqui, né, o nosso telefone, o nosso QR Code de contato para testemunhos, para você que quer fazer um pedido de oração, entre em contato conosco, é muito importante nós estarmos juntos, linkados, né, e poder te acompanhar. Então você que está se aliançando com o Senhor nessa noite, está voltando para os braços do Senhor nessa noite, é muito importante a gente saber disso, para a gente poder te acompanhar, né, trazer uma palavra para a tua vida, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, amém? Eu quero ler uma palavra do Senhor que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, louvado seja Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, façam isto todas as vezes, aleluias, que beberem em memória de mim, porque todas as vezes em que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha, aleluias. E esse é o momento, querido, que nós vamos celebrar a vida, amado, porque Ele verteu o seu sangue para que nós tivéssemos vida nele. E esse é o momento que Deus preparou para nós. Você está aí com o teu cálice, você está aí com o seu pão, participa conosco, chama a tua casa, reúna a sua família, e vamos aproveitar este momento juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Enquanto a gente vai louvar um trecho de um louvor, vou estar distribuindo aqui o pão, o cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Erga o pão neste momento e vamos falar com o Senhor. Senhor, diante da Tua presença, nós celebramos nesta hora a vida que Tu nos deste, ó Pai. Erguemos esse pão, Senhor, que representa o Teu corpo ferido, machucado, pois como ovelha muda foi levado ao matador, ó Pai querido, Pai de glória. Ó Deus querido, e o Senhor nos resgatou da morte, Pai, e nos trouxe para a vida. Oh Pai, a Tua palavra diz: fazer isso em memória de Ti. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua graça e por Teu amor, ó Deus querido. Abençoa, Senhor, este pão, Senhor, que nesse momento tão sublime, ó Deus querido, nos traz à memória o dom da vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Comamos todo do corpo, amém, queridos? Oh, manarabaixo. Aleluia. Obrigado, Deus. E menos de mim, oh Pai, Santo, Santo, Santo. Oh Pai, cresça, venha, faça como Tu queres.
todo seu amor, infinita humildade. Aleluia. Toma o teu cálice nessa hora, querido. Aleluia. Receba do cálice, minha irmã, em nome de Jesus. Receba do cálice, meu irmão, em nome de Jesus. Receba do cálice, meu irmão, em nome de Jesus. Faça oração, De posse do precioso suco de uva, representando o sangue do Cordeiro, louvemos ao Senhor neste momento com as nossas orações. Senhor Deus, Pai querido, aqui está, Senhor, este elemento que representa o teu precioso sangue, sangue que purifica, sangue que foi vertido naquela cruz, para que hoje pudéssemos ter vida, Pai. Ah, Deus, nesta noite queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, e que neste momento, Senhor, nossos pecados sejam lavados, ó Pai, as nossas vidas sejam tratadas, remidas por Ti, Pai. Nesta noite, Pai, só temos uma palavra: obrigado por tamanho sacrifício. Assim te agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Tomamos todos em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluias. Santo, santo Deus. grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos os filhos de Deus, não só hoje, mas para todos sempre, que os filhos de Deus digam, gerando família, gerando vida, gerando fé.